Oi, oi, pessoal. Bom, dadas as circunstâncias, eu achei melhor me apresentar um pouco melhor, para que se saiba qual é o meu objetivo aqui e o que eu encontrei e quais são as minhas intenções para um amanhã. Então, no meu caso, eu comecei na construção civil muito cedo. E eu vou mostrar para vocês algumas obras nossas. Muitas dessas obras podem ser vistas aqui no canal mesmo, nos primeiros vídeos lá. Então, todas as obras nossas e executadas, e depois eu digo para vocês o que eu encontrei e por que eu me voltei para o concreto celular. Então, aqui nós temos reformas. Aqui poderia ter sido usado o concreto celular. Então, nós fizemos umas fiadas de bloco e depois criamos essa estrutura de madeira revestida com chapas cimentícias, placas cimentícias. Então, reformas completas. Aqui, no caso, nós criamos um salão de festas nessa cobertura. Com tudo que tem direito. Aqui é reforma de residência. Fizemos, diga-se de passagem, uma coisa difícil aqui, que é emendar um telhado, de forma que, preservando a parte de baixo do telhado, a parte antiga do telhado, montando toda a nova estrutura, de forma que a gente conseguisse cobrir. Quando descobriu o outro, já só emendou e já recobriu também. Isso faz parte da mesma casa, era uma edícula. Então, aqui foi a que nós fizemos, lá atrás a nova. Os revestimentos, as coisas normais de uma reforma. Essa edícula foi feita. Agora aqui, reforma e colocação de cerâmicas. Então entra outro tipo de obras nossas. Aqui, um salão de festas de um outro condomínio. Assim era. Aqui todas as implementações. E assim vai indo. Então sempre foi nosso hábito fotografar as obras nos seus devidos tempos. Aqui foi a cozinha desse salão de festas. Aqui foi a área externa. Então, como era. Então, aqui nós começamos as quebras. Tubulações que estavam vazando na cobertura, nós consertamos, reimpermeabilizamos. Proteção mecânica, contrapiso. A nossa velha betoneirinha que está aí rodando, reformada, que hoje é branquinha. São máquinas, todas essas máquinas nós mesmos fazíamos, máquinas para limpeza do piso no final. Aqui o salão já revestido. Agora vamos ver internamente aqui como é que ficou. Então aqui nós começamos a quebra também. Então aqui é o resultado final. Vamos ver outro revestimento, lixeira,
reforma de garagens no condomínio Tatiana. Não me lembro exatamente qual é. Ah, lembro. Então, aqui vai indo. Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês terem uma visão de que o que eu busco é eficiência dentro do concreto celular. Então, nós temos know-how, temos conhecimento, temos uma série de habilidades dentro da construção civil. Agora entramos em um novo tópico, que são caixas d'água e cisternas. Então, vê aqui. Esse é um dos tipos de impermeabilizações mais difíceis que se pode fazer. Impermeabilização com fibra de vidro. Então, é terrível fazer isso. Está aqui, pronta. Impermeabilizações com sistema cristalizante. Todo o processo. Vamos ver aqui. Aqui é impermeabilizações de cisternas. Aqui, substituição de barrilete e construção de recuperação de tubulações e reforma, pequenas manutenções em telhados. A parte de eletricidade, não vale a pena comentar. A propósito, quando era bem jovem, fiz o curso de eletricista instalador predial, então é uma área de nosso domínio. Pequenas construções. Isso aqui também é uma coisa bem comum, não vale a pena gastar muito tempo. Aqui são sistemas de bombas. Então, uma obra nossa que nós tivemos que implementar esse sistema. Aqui as montagens normais de bomba e conserto e manutenção. Drenagens de pátio. Então, essa obra nós tivemos que fazer porque estava havendo um problema do outro lado desse prédio e nós tivemos que fazer uma captação para mandar para um ponto de escoamento e criar toda essa situação nova. Reparos em tubulações de água, isso é uma coisa normal. Reparos em tubulações de esgoto. Então, aqui uma criação de caixas de gordura. Nós utilizamos esses blocos em um condomínio, então tinha muito problema de entupimento. Aqui nós revisamos toda essa galeria desse condomínio. Vamos ver aqui. Essas são as coisas normais de condomínio, os problemas normais que os condomínios têm, relacionados a vazamentos, a esse tipo de coisa. Pinturas diversas. Então, aqui são pinturas de casas, de prédios, Então, é esse tipo de coisa, essas coisas mais normais. Aqui uma casa. Mantas asfálticas, sistemas impermeabilizantes. Então, um dos nossos pontos fortes são os sistemas impermeabilizantes. Então, e é um dos pontos fracos dos condomínios. Vamos ver se a gente acha alguma coisa bem interessante aqui. Uma obra sobre o piso, foi feita, aplicado manta em cima do piso. Então, essa obra nós já fizemos há uns
8 anos, até hoje não deu problema nenhum. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa interessante. Não é interessante, mas é difícil. Juntas de dilatação. Então essas são terríveis. Essas são bem terríveis. Quem trabalha na área sabe. Aqui nada mais. É o padrão de impermeabilizações. Colocação de pisos de garagens. Esse creio que a gente já tinha visto. Esse é um outro condomínio, é o condomínio Ribeira do Porto. Então aqui nós tivemos que fazer reformas diversas nos pavimentos superior e inferior de garagens. Embaixo a gente teve que quebrar várias coisas, recuperar. Nós tivemos que aplicar essa demão de material para dar uma regularizada, que era um piso muito irregular. Então teve uma série de trabalhos aqui que exigiram um pré-trabalho para depois entrar na fase final de... Então, sempre fomos muito bem equipados. Então, por isso que hoje eu mexo muito com ferramentas e desenvolvo ferramentas, porque dentro de um ambiente de trabalho desses, o custo operacional é muito alto, então nós precisamos de ferramental bom, ferramental adequado, ferramental que faça o trabalho. Então, sempre foi uma preocupação e uma dedicação minha, ferramentas. Reformas em coberturas de salões de festas, aqui é um outro condomínio. Então, esse aqui, vamos ver. Reformas em apartamentos. Aqui outro, seguindo aquela modalidade, isso geralmente são coberturas que não podem ter muito peso superior, então nós vamos lá e criamos essa opção. Criávamos dessa forma. Agora nós vamos implementar com o concreto celular. Então sempre foi parte das minhas... Sempre foi uma forma de divulgar, criar fotografar e criar vídeos. Então, agora aqui, um outro tipo de obras, que são uma das coisas que eu quero fazer com aquela peça de 3 metros é uma apresentação para vocês em cima disso aqui. Então, isso aqui é uma recuperação da quadra de esportes da Associação Atlética do Banco do Brasil. Esse é um outro condomínio. A maioria dessas obras é em Florianópolis, Santa Catarina. Então nós tínhamos isso, essa modalidade de trabalho tem a função de recuperar esses pisos podres das garagens que estão se quebrando, se roendo todos. Então a função desse trabalho é endurecer, tirar as irregularidades, endurecer esse material, recompor e depois aplicar um material de alta resistência. Infelizmente, esse telefone era um telefone muito ruim e mas no final ele fica espelhado. Só que aqui eu não sei se nós vamos conseguir alguma foto decente. Aqui está mais ou menos. Então, todas essas obras já têm mais de 10 anos e os pisos continuam lá. Esse aqui era um outro prédio.
Aqui nós fizemos 5.300 metros quadrados de recuperação de garagem, aqui com uma característica distinta, então, para que nós não tivéssemos que quebrar essas placas grandes que estavam ocas, nós perfuramos todas e injetamos um material por baixo. Então, aqui novamente estão os equipamentos. Nós, obviamente, fizemos esses equipamentos, porque aqui nós estamos injetando naquelas perfurações. Por quê? Porque o custo de um equipamento desses é altíssimo. Então, o objetivo aqui, hoje ainda, o meu objetivo é desenvolver máquinas, equipamentos que sejam capazes de suprir essas necessidades. Aqui o nosso compressor atual, que estava operando naquelas obras, naquela época era novinho, né? Então, como dá para ver, a demanda de material é muito grande, então são 5.000 e poucos, 5.300 metros quadrados. Aqui aparece um pouquinho melhor a garagem. Então, aqui, essas máquinas também nós fizemos. Então, a coisa vai indo, vai fluindo. Então, aqui é todo um processo. O objetivo é deixar isso com alta resistência e com beleza, né? Então, essa era uma das exigências. Então, lembrando que esse piso estava oco, nós tivemos primeiro que estabilizar tudo e depois nós fomos para o processo de preparação e pintura, tratamento e pintura desse piso. Aqui era o mesmo celular ainda, só que pegou umas fotos melhores. Esse piso também já tem mais de 10 anos. Então, nós não podemos aplicar o verniz aqui em cima dessas faixas direto com o rolo, porque senão ele remove essa tinta. Então, verniz, demarcações, aqui é a parte superior, lá era a parte inferior. Então, o verniz em cima das faixas, ele tem que ser aplicado com pistola. Eles isolavam 100 garagens de cada vez e nós executávamos. Vamos ver outro. Se vocês olharem as condições dos pisos antes e depois, vocês vão ver que existe uma diferença bem considerável. E o objetivo era não quebrar, por causa dos custos altos, e recompor, mas de forma que ficasse bom. Aqui nós tivemos que recriar todo um sistema. Então esse piso estava todo tombado, ia ser o piso de uma indústria relacionada à produção de plástico. Então tivemos que fazer uma amarração. Então isso é só para... Eu só estou mostrando isso para que vocês vejam que não existe uma ou inexperiência com relação a quando eu falo. Então, os meus objetivos com o concreto celular, eles estão mais relacionados a uma inovação que inevitavelmente vai ter que ocorrer. Isso aqui é uma indústria de alimentos. Então, a gente teve que preparar, aplicar, tratar todas as superfícies e depois fazer uma pintura epoxídica. Então, se vocês forem olhar no próprio canal, a maioria dessas obras vão estar lá. E por que eu estou saindo de um segmento e indo para o outro? Então, aí é que está a grande
coisa, a meu ver. Então, o que o concreto celular oferece é diferente de uma pessoa falar teoricamente. Nós estamos provando que nós, de um ponto, estamos indo para outro. Mas por quê? Então, como eu disse, todas essas máquinas, nós é quem fazemos. Então, aqui nesse condomínio, no caso, nós vamos desativar as cisternas que são embaixo dos prédios, porque estão dando muito problema e de uma forma recorrente, e colocar 3 dessas de 10 mil litros aqui nessa estrutura que nós estamos fazendo. Aqui já tinha uma enterrada que eles quebraram a tampa da que estava, mas daí ocupa o espaço do carro, então é um incômodo. Aqui elas já estão sendo colocadas dentro, aqui já está pronto. Esse condomínio também nós tivemos que refazer esses pisos, que nós tivemos que fazer as novas tubulações que alimentariam das cisternas todos os prédios. Então aqui está. Aqui vai ser uma lixeira, então foi feito um pacote de obras lá, que nós temos alguma coisa de recuperação estrutural também. Vamos ver aqui, aqui já aparece uma trinca nos pilares, então vamos corrigir essa parte. E o piso já está feito. Aqui acredito que começa a parte de recuperação. Isso. Os materiais de recuperação de pilares, recuperação estrutural, são materiais especiais, então existe toda uma técnica, uma metodologia em cima disso. É o mesmo sistema que é utilizado para a recuperação de estruturas da Petrobras, então isso já vem pré-organizado. Isso também é no mesmo condomínio, então todas essas atividades foram feitas em um condomínio. Bom, então o objetivo aqui é demonstrar que nós não somos as pessoas que não sabem o que estão dizendo. Nós sabemos. Nós já tivemos, como vocês podem ver aqui, em todos os segmentos da construção civil. Eu comecei bem jovem, construindo, e depois, devido ao modelo de concorrência desleal e incompetente que nós temos, eu acabei indo para o segmento de manutenções prediais, que me deu um retorno até um determinado ponto. Agora, o segmento de manutenções prediais já virou uma carnificina também. Já virou uma coisa sem escrúpulos, uma coisa bem difícil de se trabalhar. Síndicos que estão visando unicamente corte de gastos, então eles contratam o pior que encontram na frente e ficou inviável trabalhar. Então, e nos últimos anos eu me deparei com o concreto celular. E o concreto celular me trouxe novas perspectivas, novas visibilidades, novas percepções do futuro, porque é inevitável. Algumas pessoas estão falando de custos. Concreto celular não se trata de custo de material. A pessoa que tiver a fim de substituir o seu tijolo da sua alvenaria por causa que o concreto celular é mais barato, não. Continua com o teu tijolo lá e vai ficar tudo certo, porque não é mais barato.
ele vai se tornar mais barato no final da obra. Então, por causa de uma série de investimentos que vocês vão ter que fazer, uma série de processos que vocês vão acelerar utilizando concreto celular. Mas um material com relação ao outro, preço, é totalmente diferente. Mas daqui a pouco, como tudo, uma tecnologia começa, ela demora um pouco até ser implementada. Mas depois que ela é implementada, quem não entrou fica de fora, ou vai ter que começar do zero, já com uma tremenda concorrência. Então essa é que é a realidade. Essa bolha vai estourar e vai tomar conta, querendo ou não. A única coisa que está acontecendo é que as coisas estão no início. O desenvolvimento, os processos, eles estão iniciando agora. Mas de agora em diante, ele nunca mais retrocede. Ele vai avançar, 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 até o ponto em que grandes indústrias entrarem e começarem a injetar capital nesse segmento, nesse nicho, e começarem a dominar. Mas daí quem não entrou não vai ter nome. E quem vai colher os frutos novamente são as grandes indústrias. Por quê? Porque nós tendemos a dar o nosso dinheiro a quem tem, a quem nós conhecemos, a quem pode nos dar um suporte. Então, quem não começar e esperar as grandes indústrias, vai ficar para trás. Então, pessoal, é isso. Então, eu só queria mostrar nesse vídeo que nós temos competências. Nós já executamos uma infinidade de obras e aqui só tem umas obrinhas. Então nós temos uma infinidade tão grande de obras, de conhecimentos nos mais diversos segmentos da construção civil E outro aspecto é a falta de reconhecimento dentro da construção civil. Então, os condomínios mudam um síndico hoje, é como a nossa política do nosso país, é uma coisa sem noção. Ele vai lá buscar a pessoa que fez o trabalho para que ele conhece, que ele julga, que isso, que aquilo, e ele ignora completamente as capacidades que se devem ter para executar aquele tipo de trabalho. Bom, eu acho que nós ficamos por aqui, mas para que vocês saibam que quando eu busco alguma coisa dentro desse segmento, e se eu estou injetando o meu tempo nisso, é porque eu acho que é uma coisa altamente promissora. Ok? Valeu, um abraço a todos. Agora um pouco sobre o ferramental. Então aqui nós temos equipamentos pneumáticos, pinadores, compressores, material para lavação, guinchos, pistolas, carrinhos. É uma infinidade, uma loucura. Bombas, maçaricos, mais bombas, mais peças, máquinas diversas, motores para máquinas aí, isso é motor de lixadeira, máquinas que são utilizadas para a gente fazer as nossas estruturas, montar as nossas estruturas, discos, rompedores, furadeiras. Então tem que ter bastante máquina, porque são várias equipes trabalhando, então cada uma precisa de máquina. Sem máquina o negócio não anda. Serras, aqui, guincho, mais motores de máquinas, mais guinchos, mais discos para as lixadeiras de piso, a máquina, as lavadoras, prensa, discos aqui para a gente fazer a lavação dos pisos, mais máquinas, compressores. Então essas sempre foram máquinas que nós tivemos que ter. Agora aqui telhados. Então nós fizemos vários telhados de prédios. Então aqui a gente começa de trás para diante para vocês terem uma noção de como é que era essa encrenca. Então era isso aí.
Então desmonta isso tudo. Como é que vai desmontar esses prédios? Não tem guincho, não tem, aliás, não tem elevadores. Olha a situação que era esses negócios. E eles vão deixando. Então recuperar. Então nós montamos geralmente algum tipo de estrutura. Geralmente são guinchos, mas aqui nem guincho dava para montar nesse prédio, porque tem um buraco ao redor desse prédio e é 1 metro só de largura. Então o material descia por esse sistema ali de elevação, de descida. Esse prédio nós tivemos que arrumar tudo, todo o sistema de esgoto, são 5 blocos, então foi uma loucura isso aqui. Estava tudo vazando, tudo problemático. Aqui mais um telhado. E a mesma coisa, cada um. Se eu mostrar 10 telhados que a gente fez aqui, vocês vão ficar surpresos que cada um estava pior do que o outro.